Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Sejam bem-vindos à nossa terceira teleaula da disciplina de Enfermagem e Trabalho. Eu sou a professora Franciele Midori, a professora responsável por essa disciplina, e o tema da nossa aula de hoje será sobre campo de atuação do enfermeiro. Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre os diversos tipos de campo de atuação que nós podemos exercer, que nós podemos trabalhar enquanto enfermeiros. Será uma aula bem interessante aí para poder ampliar o seu olhar, né, também diante das diversas áreas de atuação e do leque de opções que nós temos na nossa profissão. Então, para iniciarmos, eu gostaria de fazer de novo uma nuvem de palavras com vocês. Então, vou deixar aqui um QR Code, mas vocês podem entrar também por meio desse código, ó, 64001914. Ou vocês coloquem o seu celular, apontem para esse QR Code e vocês já serão direcionados para uma página desse Mentimeter, que é esse quiz também que eu gosto de trazer para vocês. A gente vai fazer uma nuvem de palavras e vocês irão colocar qual é a área da enfermagem que você mais gosta agora, nesse momento. Pode ser que até no final da graduação vocês modifiquem, né, mudem a sua ideia sobre isso, mas coloquem aí o que mexe no seu coração, né, o que traz aquele brilho nos olhos, por enquanto, de uma área da enfermagem que você gosta. Então, por exemplo, saúde da criança, saúde da mulher, que mais? Auditoria, né? Área hospitalar, eu queria trabalhar no atendimento pré-hospitalar, eu gostaria de trabalhar no centro cirúrgico, coloque assim, não precisa colocar gostaria de trabalhar, coloca centro cirúrgico, saúde da mulher, saúde da criança, para a gente ver aqui qual que é a maioria, qual que é a área que vocês mais gostam, combinado? Enquanto vocês fazem isso, eu gostaria de falar para vocês também que nós teremos o nosso momento de Kahoot, de quiz. Então, anotem aí também o número do nosso PIN da aula de hoje. Então, nós teremos o nosso momento do Kahoot na metade da nossa aula e no final da aula. Então, vocês poderão entrar por meio do navegador ou por meio também do aplicativo do Kahoot. Então, anotem aí, 772539, tá? Primeiro a gente vai fazer o Mentimeter, que é o mente.com lá, que vocês irão colocar, né, a palavra, uma das áreas que vocês mais gostam no momento, só para a gente entender aí o contexto. Depois eu vou trazer para vocês, como eu fiz na nossa primeira aula, a formação dessa nuvem de ideias, e nós teremos o Kahoot, tá? Então, coloquem lá, mas anotem o PIN também para vocês entrarem aí e já ficarem logados no Kahoot. Enquanto vocês escrevem, eu gostaria de falar sobre duas questões importantes e que acabam sendo uma novidade para nós também, diante das várias possibilidades que nós temos, né, de atuar no mercado de trabalho. Nós tivemos agora uma resolução do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, de número 775 de 2021, que ela normatiza no âmbito do sistema COFEN, os Conselhos Regionais de Enfermagem, o COREN, a atuação do enfermeiro na área de Pilates. Então, nós ganhamos, né, mais uma área de atuação. Então, desde que o enfermeiro realize o curso de Pilates, ele pode dar aula de Pilates. Então, isso é fresquinho. Foi no dia 8/12 que foi realizado, né, essa normatização sobre essa função do enfermeiro. Então, eu deixei esse QR Code que vocês podem colocar aqui, vai direto para a página do COFEN, para vocês poderem ler sobre essa nova resolução que fala sobre o trabalho do enfermeiro na área de Pilates. Eu trouxe também, a nível de conhecimento, uma resolução que ela foi revogada em 2018, ela foi construída pelo número de 570 em 2018, mas também nós tivemos uma revogação que ficou como o número 577 de 2018. E aí, essa resolução, ela traz
todos os tipos de especialidades que foram ali normatizados pelo COFEM do enfermeiro por área de abrangência. Então, se vocês depois também voltem na aula e assistem, coloquem esse QR Code, que vocês vão entrar direto nessa resolução e ali vai ter um anexo que vai ter diversas funções, né, diversas especialidades que nós, enquanto enfermeiros, podemos atuar também. Então, tem muitas especialidades que nós já estamos acostumados, né? Pediatria, né, gestão em saúde, auditoria, enfermagem em urgência e emergência, em unidades de terapia intensivas, que são especializações que a gente pode dizer que são mais comuns na nossa área. Mas a gente tem algumas também especialidades que a gente às vezes nem conhece, né? Uma dessas que eu acho bem interessante, que tem até um aluno nosso que trabalha como técnico de enfermagem, em enfermagem offshore, que é em plataformas de petróleo. Então, tem essa possibilidade, o Fábio Carneiro, né? Ele veio conversar comigo e trouxe esse apontamento de que ele trabalha com educação em saúde, dando treinamentos também em plataformas de petróleo. Olha que interessante. E é uma especialidade nossa também que nós podemos exercer. Então, vamos lá para saber como que está a nossa árvore, nossa nuvem de palavras relacionadas à área que mais toca o coração de vocês na enfermagem. Então, vamos lá? Então, eu vou trazer, vamos ver o que vocês já colocaram. Olha, centro cirúrgico está aqui no centro. Obstetrícia, gosta de área hospitalar, né? O centro cirúrgico daí ele ficou aqui duplicado por conta do acento, tá? Ó, a parte de epidemiologia, enfermagem ocupacional e enfermagem do trabalho. Nós falaremos hoje sobre o enfermeiro do trabalho, trabalhar no SAMU, na saúde da família, a gente vai falar um pouco sobre a saúde coletiva, o papel do enfermeiro na saúde coletiva, na nossa aula de hoje também. Vamos falar também sobre a questão da gestão, para quem gosta de gestão. Ó, o enfermeiro do trabalho apareceu aqui novamente. O que mais? O intensivismo, neurologia. Olha que interessante quantas oportunidades de trabalho que nós temos na enfermagem, tá? Na nossa próxima aula eu vou trazer para vocês essa nuvem de palavras finalizadas, tá bom? Só para a gente saber o que toca aqui mais no coração, ó, PS, gestão, saúde da mulher. Auditoria apareceu diversas vezes, urgência e emergência, saúde mental, enfermagem pediátrica, pediatria cardiológica. Olha que legal. Muito bem, pessoal. Então, só para a gente ter um panorama aqui, né, sobre diversas áreas na enfermagem que nós podemos atuar, que vocês trouxeram aqui para nós nessa nuvem de palavras, e eu vou trazer para vocês também na nossa aula que vem toda essa nuvem de palavras finalizadas, tá? E para nós contextualizarmos e falarmos também sobre a função que o enfermeiro tem, e a gente tem sim que cada vez mais repetir sobre isso, é a questão do trabalho relacionado aos cuidados diretos, ou seja, a assistência direta, propriamente dito, que nós trouxemos na última aula, que tem a ver com a questão da assistência direta, ou seja, da dimensão assistir, em que o enfermeiro ele vai trabalhar junto com a sua equipe para realizar o cuidado dos nossos pacientes, independente da área em que ele irá atuar. Pode ser na atenção primária, né, nas unidades básicas de saúde, que hoje em dia a gente fala unidade de saúde da família, pode trabalhar no contexto hospitalar, trabalhando com esse cuidado que a gente fala que é um cuidado direto, em que eu, enquanto enfermeiro, vou organizar, planejar, sistematizar este cuidado. Então, isso, né, se for para a gente ver no âmbito aí do nossa área de atuação, dos nossos campos de atuação, a gente tem uma porcentagem grande desse trabalho relacionado a essa assistência direta. Mas nós também temos os cuidados que nós realizamos de forma indireta, que vem daquela dimensão que nós vimos na aula passada, que é o do administrar, como eu realizo a gestão do cuidado de forma indireta. Então, eu, enquanto enfermeiro, eu tenho que me preocupar, sim, com o cuidado ali que vai ser realizado pela minha equipe, por mim, junto ao paciente, mas eu tenho que pensar em como que esse cuidado ele será realizado. Quais materiais que eu preciso, como que eu vou capacitar a minha equipe para que ela realize um cuidado de uma maneira efetiva. Então, a gente pode pensar que o cuidado indireto é tudo que está em torno do cuidado direto para que ele aconteça da melhor forma possível. E isso
independente, né, da área que eu vou atuar, eu consigo puxar para essa questão do cuidado direto e do cuidado indireto. Então, se eu trabalho de uma forma que é mais burocrática, né, na gestão, eu estou cuidando indiretamente do meu paciente, eu estou pensando na qualidade, na segurança do paciente, na gestão de risco, né, na questão da epidemiologia, pensando em dados epidemiológicos, em ações voltadas para o processo de saúde e doença, e isso tem a ver também com o cuidado indireto, né, aquele cuidado direto de assistência, mas que tem, sim, uma preocupação total, né, junto ao nosso paciente, à família, à comunidade, ao usuário, de uma forma geral. Então, aqui a gente vê o papel fundamental que o enfermeiro ele tem em diversas áreas e o quanto que, se nós realizarmos uma assistência de enfermagem com qualidade, a gente traz, com certeza, mudanças significativas para os nossos pacientes. Voltando para o slide, então, nós vimos aqui, só para a gente contextualizar, cuidados diretos e cuidados indiretos. Então, para a gente, né, iniciar, contextualizar a nossa aula de hoje, e vamos começar a falar dos campos de atuação do enfermeiro, então, começando pela gestão. Vamos lá? Agora nós falaremos sobre gestão em enfermagem. Então, muitas pessoas têm, né, um pensamento de que o enfermeiro ele é só burocrático. Aí, eu vou fazer enfermagem só para eu gerenciar, para eu delegar, para eu ficar com a parte mais burocrática, mas eu não vou para a parte assistencial. E, na verdade, a assistência e a gerência, elas andam ali, ó, juntinho. Um bom gestor, ele sabe realizar a assistência da melhor forma possível. Porque quando eu sei fazer aquilo, se eu tenho competência, né? Se eu tenho conhecimento, habilidade e atitude, eu sou um bom exemplo, eu sou um bom líder, eu consigo conduzir a minha equipe e dessa forma a minha equipe também ela acaba tendo um respeito maior. Então, a gente precisa sim entender que o ser enfermeiro, o assistir e o delegar estão ali, ó, interligados. A gente fala que eles não são, a gente não consegue separar, eles são indissociáveis, né? Eles trabalham em conjunto a assistência e a gerência. Mas a gente tem sim que frisar que o enfermeiro, ele age em muitos campos de atuação em lugares de gestão, né? Então, às vezes, nós somos líderes de equipe e isso acaba sendo inerente à nossa profissão. Mas, às vezes, a gente vai ser supervisor de equipe, vai ser coordenador de enfermagem, diretor de enfermagem, eu posso ser secretária da saúde, eu posso, sim, trabalhar com a gestão propriamente dito, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia de trabalho também na nossa formação. Nós temos disciplinas voltadas para a gestão. Eu quero ser um bom líder. Para isso, eu também aprendo isso na faculdade. O que um bom líder tem que ter? Né? É aquela famosa diferença entre ser chefe e ser líder. Né? O líder, ele tem esse poder de persuasão, ele tem esse poder de realmente de ser alguém, um exemplo, né, para sua equipe, diferente do chefe, que ele somente delega, né, e ele não tem ali o comprometimento, muitas vezes, da sua equipe. Então, é importante nós falarmos como um dos campos de atuação da enfermagem, a gestão em enfermagem. Principalmente porque nós temos também especialidades, né, especializações voltadas para a gestão, né, gestão hospitalar, gestão em saúde, que te dá também subsídios para que você consiga atuar da melhor forma possível na gestão também. Eu, por exemplo, acho que eu já contei em algumas aulas para você, que eu, quando me formei, eu gostava muito da parte da gestão, né? Algo que organizar o cuidado, pensar em equipe, liderança, né? Relacionamento interpessoal. Então, eu gostava muito dessa questão de realmente como que uma gestão bem feita, ela pode modificar, sim, né? O dia a dia de trabalho, a qualidade da assistência. Então, eu tinha, né? Tenho ainda isso, eu acredito muito nisso até agora. E aí eu fiz o quê? Eu fiz uma residência em gerência de serviços de enfermagem. A residência é uma forma de especialização que são de 2 anos, 60 horas semanais, em que eu trabalhei e estudei e tinha, né, preceptores, professores ali dando um respaldo, mas eu poderia ali agir enquanto enfermeira do setor. Trabalhei com assistência, né, trabalhando assistência direta, assistência indireta,
para eu entender um pouco desse processo de gestão do cuidado direto e gestão do cuidado indireto. E aí eu entendi, sim, realmente que elas são indissociáveis. A assistência e a gerência, a gestão, elas estão interligadas em todos os momentos. Então, vamos ver mais aqui sobre a gestão em enfermagem. Então, quando a gente fala, né, administração, gestão, gerenciamento, são termos similares, mas atualmente nós utilizamos mais a palavra gestão, né? Um termo mais atual, né? Ele é mais moderno, né? Então, a gente utiliza muito essa questão da gestão, do que a administração, ela vem bem daquela administração mais tradicional, né? Da Revolução Industrial. Então, hoje a gente utiliza muito a questão da gestão. E a gestão é uma das funções privativas do enfermeiro. Então, na nossa equipe de enfermagem, quem realiza a gestão é o enfermeiro. Por isso que a gente trabalha tanto isso, né, na graduação também, que envolve tanto o executar como o delegar a execução de uma atividade. Então, olha, privativa do enfermeiro, isso aqui está na resolução lá do COFEM, na Lei de Exercício Profissional também. Ele é uma função privativa que executa, não somente delega, tá? Então, isso é importante. Delegar é preciso. Nós, enquanto enfermeiros, precisamos delegar o cuidado, delegar a equipe. A gente acaba sendo ali a peça-chave, realmente, da equipe para que as coisas funcionem, desde que eu consiga fazer um planejamento do cuidado de uma maneira efetiva. Mas eu também executo, né? Então, é aquele ditado, né? Não somente irei mandar, né? Delegar, mas eu vou estar ali junto com a equipe também trabalhando de uma maneira efetiva. Então, essa é a ação, é um trabalho de coordenar as atividades dos membros da equipe de enfermagem no cuidado dos clientes por meio do gerenciamento de pessoal. Então, o enfermeiro, ele gerencia, assim, escala de trabalho, ele organiza o gerenciamento também de materiais, gerenciamento de outras questões ali da unidade também, das políticas da instituição e também de responsabilidades pelo orçamento de uma unidade. Dependendo isso, também acaba sendo uma responsabilidade ali do profissional enfermeiro. Então, aí nós temos a nossa Lei do Exercício Profissional, lá de 86, a Lei 7498, que lá traz, né, várias questões relacionadas ao nosso exercício da nossa profissão, e lá ele traz sobre essa incumbência, né, de como que nós devemos agir enquanto enfermeiro, e que é algo privativo. Então, a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidades de enfermagem. Compete também ao enfermeiro a organização e direção dos serviços de enfermagem, também de suas atividades técnicas e auxiliares, nas empresas prestadores desses serviços. Também é privativo do enfermeiro realizar o planejamento, a organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem, realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a matérias de enfermagem. Então, aqui a gente traz, né, um panorama aí de todas as questões que acabam sendo privativas do enfermeiro. E aí, agora eu quero falar para vocês sobre competências gerenciais do enfermeiro. Então, para que a gente consiga, né, ter uma gestão correta e que eu consiga ser um profissional, um enfermeiro competente, né, quando eu for liderar uma equipe ou gerenciar, né, equipes ou setores, eu preciso desenvolver algumas competências, que elas são ali essenciais. A primeira é a liderança. Quem aí já ouviu falar que nós, enfermeiros, somos líderes? E aí vem aquela pergunta, mas professora, a gente nasce líder? Ou eu me torno líder? Eu não tenho perfil para liderança, não nasci com isso, não adianta. Eu não consigo liderar. Mas eu venho falar para você que a gente consegue, sim, desenvolver a nossa liderança. É claro que tem pessoas que, desde pequenininha, a gente já olha e fala, esse já lidera, né, a gangue ali das crianças, né? Porque ele já tem uma habilidade de liderança bem aguçada desde criança. Mas, se eu não tenho, eu consigo, sim, desenvolver. É importante a gente entender o que é uma liderança, o que significa ser líder. Eu não preciso ser
expressivo, eu não preciso estar à frente de tudo para eu ser um bom líder. Um bom líder, ele escuta, um bom líder, ele sabe trabalhar em equipe, ele consegue também planejar ali a sua equipe da melhor forma possível. E aí a gente começa a entender, né, vários tipos de liderança. Então, se eu não tenho, já não sou um líder, né, nato, né, de nascença, eu já nasci líder, eu posso sim me desenvolver, né, eu posso me tornar um profissional melhor pensando em aspectos relacionados à liderança. Mas isso é uma competência gerencial do enfermeiro. A gente precisa, sim, falar em liderança e desenvolver esse nosso lado líder também, né? A gente tem esse poder de persuasão muito grande junto com a nossa equipe. Então, percebam equipes de enfermagem que tem um enfermeiro líder, que ele consegue conduzir bem a equipe, como a dinâmica ali do trabalho acaba acontecendo de uma maneira mais efetiva, mais tranquila, e aí a sua equipe consegue desenvolver o trabalho também da melhor forma possível. Voltando para as outras competências, nós temos também a competência de comunicação. Então, o enfermeiro ele tem que saber se comunicar, conversar com a equipe, conversar adequadamente com o paciente, com o familiar, com a equipe interdisciplinar, multidisciplinar. Então, essa comunicação, ela é muito importante. Outra questão é a flexibilidade. Então, na enfermagem, a gente tem que lidar muito com a questão da flexibilidade, da gente saber conduzir situações ali que foge do nosso controle, né? Então, realmente mudar alguma conduta, né? Tentar outras possibilidades. Então, essa flexibilidade, ela é uma competência importante para o enfermeiro também. Outra questão que eu quero frisar muito com vocês, que é extremamente importante, é a tomada de decisão. Nós, enquanto enfermeiros, tomamos decisões constantemente. E como é difícil tomar decisões. Mas imagina você ter que tomar uma decisão quando o paciente ele tem uma intercorrência na sua frente. Então, por isso que nessa tomada de decisão é muito importante a gente tentar, né, cada vez mais tomar decisões assertivas. E para que eu tome uma decisão assertiva, eu preciso também ser competente, né, ter conhecimento, habilidade. Essa atitude do chá, do nosso anagrama, é essa tomada de decisão. Então, é uma tomada de decisão junto com a equipe, né, de remanejamento por exemplo, de um paciente, de redistribuição de pacientes entre a equipe, são todas tomadas de decisões que o enfermeiro ele tem que tomar. Então, é uma competência. Então, a gente tem que sempre pensar em como que nós podemos tomar decisões assertivas. Voltando para o slide, outra questão é o empreendedorismo, que também é algo que está em alta na enfermagem e é uma competência gerencial do enfermeiro enquanto gestor do seu próprio negócio, né? Então, nós temos que pensar, sim, em alternativas diferentes de nós sermos também empreendedores. E visão estratégica é outra questão importante também de nós termos uma visão estratégica diante das situações que nós passamos no dia a dia. E aí, então, nós temos algumas habilidades que são consideradas habilidades gerenciais também, como o planejamento, a organização, a direção e o controle, né? Então, são habilidades gerenciais que nós vamos desenvolvendo, né? A gente acaba desenvolvendo no decorrer da nossa prática profissional para que a gente consiga também ser um bom gestor, né? Realizar planejamento, organizar, direcionar a equipe, ter o controle da situação e a questão da liderança, que a gente influencia, nós, enquanto enfermeiros, nós influenciamos a nossa equipe, os nossos pacientes, as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem um papel de persuadir, né, de trazer ali as pessoas, né, de acordo com o que a gente acha correto ali para o cuidado e motivar, né? Então, nós precisamos motivar as nossas equipes, né? Nós precisamos ser profissionais, né, enfermeiros motivados para tentar melhorar a nossa prática profissional. Então, se a gente é ali desmotivado, a gente acaba contaminando a nossa equipe como um todo. Então, se a gente tem ali, né, um enfermeiro, a gente sabe que a gente lida com situações difíceis constantemente, mas se pelo menos a gente traz uma motivação, né, que busca melhorias ali do processo de trabalho, com certeza isso acaba contaminando toda a equipe, né, de uma forma positiva e trazendo mais motivação e qualidade de vida no trabalho também.
Agora eu vou trazer para você uma situação, problema que envolve a gestão do cuidado na enfermagem. A gestão como um todo, tanto de forma indireta como direta também. Vamos conhecer essa situação, problema? Então, eu trago para você a história da enfermeira Vitória. A Vitória, ela foi contratada como trainee para trabalhar em uma unidade de clínica cirúrgica. Só que ela foi nessa unidade, ela não conhecia, ela não tinha experiência e ela viu toda a complexidade que tinha uma unidade clínica cirúrgica. E aí ela começou a pensar, né, em todas as atribuições que o enfermeiro tem e que o enfermeiro ele planeja, né, para gerenciar os processos de enfermagem com o intuito de garantir a qualidade da assistência. Então, de que forma um enfermeiro conseguirá gerenciar todo esse processo pensando ali em uma unidade clínica cirúrgica que atende pacientes em pré-operatório, no pós-operatório também, que lida com intercorrências, lida com diversos tipos de cirurgia, lida com uma equipe multiprofissional que está trabalhando ali constantemente, fora a equipe de enfermagem, lida com várias situações ali que precisa ter um cuidado. Então, de que forma um enfermeiro conseguirá gerenciar todo esse processo? Todas essas atividades são administrativas ou são assistenciais? Quais são as ações administrativas que eu terei que utilizar, né, diante desse cenário? Então, vamos ajudar a Vitória nesse contexto, né, para pensar em como que ela pode organizar um setor que ele é altamente complexo, que tem várias atividades e que é, com certeza, um setor essencial. Então, para que a gente consiga, né, gerenciar todo esse processo, é muito importante que o enfermeiro ele lide com essas situações, de, por exemplo, planejar, né? Por isso que a gente tem, quando a gente fala de planejamento, o enfermeiro na assistência direta, nós temos o processo de enfermagem que está dentro da SAI, né? Que nós já abordamos essa questão, e esse planejamento, o processo de enfermagem, nada mais é do que planejar também o cuidado de como que ele vai ser realizado de uma maneira efetiva. Outro aspecto importante, uma habilidade, né, gerencial, é a questão da direção, de direcionar a nossa equipe a realizar o seu trabalho. Então, o enfermeiro ele tem esse papel de direção bem importante, né, de como que eu vou conduzir da melhor forma possível a situação e o processo de trabalho da equipe de enfermagem também. Outra questão é a organização, como que eu vou organizar, né, o setor, como que eu vou organizar o cuidado, ele vem bem também junto à questão do planejamento, as formas de coordenação. Então, coordenar equipes, né, coordenar situações ali que precisam de uma tomada de decisão ali do enfermeiro. Então, é importante esse processo e ajuda também a ter um maior controle, né, consequentemente. Todas essas questões ajudam o enfermeiro a ter um maior controle ali da sua unidade, né? Desde que haja esse planejamento, essa direção, organização e coordenação. E lembrando que todos esses aspectos, eles são voltados à assistência direta e à assistência indireta. A assistência direta é o cuidado propriamente dito, né, o nosso processo de enfermagem aplicado ali ao nosso paciente, ao nosso cliente, e a assistência indireta é tudo que eu tenho que organizar, coordenar, né, direcionar, planejar, que está envolto à assistência direta. E isso eu posso realizar também em uma unidade clínica cirúrgica. Então, só para a gente entender, né, esse contexto e como que, se eu tiver planejamento, controle, né, organização, coordenação, tentar fazer essas questões da melhor forma possível, eu consigo organizar, né, a unidade em que eu estou trabalhando, e isso, com certeza, é uma forma de gestão, né, gestão do enfermeiro no seu ambiente de trabalho. Agora nós iremos falar em outro aspecto, né, outras áreas de atuações que o enfermeiro ele pode trabalhar, que é na saúde coletiva. Então, quando a gente fala em saúde coletiva, a gente fala muito do quê? Da atenção primária à saúde, do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Então, nós temos um contingente enorme, né, de profissionais e enfermeiros que trabalham na atenção primária à saúde, que trabalham, né, junto ao SUS. O SUS ele tem todos os níveis, né, em todos os âmbitos da saúde, mas muito voltado
para a saúde coletiva. Então, quem gosta, né, de lidar com o usuário, com a comunidade, com as suas vulnerabilidades, né, trabalhar com promoção da saúde e prevenção de doenças, a área da saúde coletiva, ela tem um campo enorme também. Então, eu trago para vocês sobre esse tema que, nesse slide, que o Sistema Único de Saúde, ele é voltado em 3 níveis de atenção, tá? O SUS, ele tem o nível primário, o nível secundário e o nível terciário. Quando a gente fala no nível primário, nós estamos falando do quê? Da porta de entrada do SUS, ou seja, das unidades saúde da família, que eu trouxe até aqui para vocês, unidades básicas de saúde, mas está no livro ainda Comunidades Básicas de Saúde. Temos ainda em algumas localidades esse nome, né, as UBSs, mas hoje em dia a gente fala muito do quê? Unidade Saúde da Família, porque agora não, né? Já há algum tempo nós somos Estratégia Saúde da Família, não somente programa, né? Saúde da Família. Então, mas quando a gente fala desse nível primário, que é a porta de entrada do SUS, atenção primária à saúde, nós estamos falando então das unidades básicas de saúde. Quando eu falo em nível secundário, eu estou falando dos hospitais de média complexidade. Então, são aqueles hospitais que não atendem alguns casos que precisam de um cuidado maior, de mais especializações, mais exames de alto nível, né? Por exemplo, que aí nós temos os hospitais de alta complexidade, que a gente chama também de nível terciário. Então, nível secundário, hospitais de média complexidade. E aqui, no nível terciário, nós temos os hospitais de alta complexidade. Mas quando a gente fala em saúde coletiva, ele é muito voltado, então, para esse nível primário. E que hoje, usualmente, né? Hoje, ainda muitas unidades têm esse nome, Unidades Básicas de Saúde, UBS. A população conhece por UBS ou o nosso famoso postinho, né? Então, aqui, a Unidade Básica de Saúde, lembrando, então, que temos, sim, Unidade de Saúde da Família, que acaba sendo a nomenclatura utilizada agora, né, pelo Ministério da Saúde, mas aqui a gente está utilizando no livro de vocês também, tá, como Unidade Básica de Saúde. É o local indicado para cuidados básicos de saúde, local onde se inicia o processo de saúde coletiva, que são conhecimentos e técnicas usados para intervir nas situações relacionadas à saúde da população de forma geral ou de determinado grupo de pessoas. Então, ali a gente lida com diversos ciclos de vida, desde o bebê, desde a mulher grávida, né, até o idoso. Então, na Unidade Básica de Saúde, nas UBSs, nas USFs, a gente trabalha, então, em todos os ciclos de vida, tentando utilizar, né, recursos como promoção da saúde, né, prevenção de doenças, para trazer melhorias para a nossa população. E aí, dentro disso, nós temos a saúde coletiva, que é a ciência e a arte de promover, de proteger e recuperar a saúde física e mental por meio de medidas de alcance coletivo e também de motivação da população. Eu gosto muito de falar dessa questão, né, da atenção primária à saúde, que a gente não lida diretamente com a doença instalada. Uma das premissas da atenção primária à saúde é a promoção da saúde, né, tentar realmente trabalhar com mudanças de hábitos, prevenir, né, prevenção de doenças, muito mais, uma atenção muito mais voltada para isso do que a questão curativa que nós vemos nos níveis secundários e terciários, que são as áreas hospitalares, que a gente lida com a doença já instalada. No papel, né, se for para a gente ver, se tivesse funcionando realmente a nossa atenção primária à saúde efetivamente, a gente conseguiria prevenir muitas doenças que nós tratamos lá na atenção, lá no nível secundário e no nível terciário. E quando a gente fala em saúde coletiva, eu falo da saúde como um todo, né, da população. A Organização Mundial de Saúde, ela traz, né, que a saúde é um completo bem-estar físico, mental, espiritual, psicológico, não somente a ausência de doença. E a saúde coletiva, ela vem bem nisso. Eu penso na saúde como um todo, como um contexto social também. Se eu tenho ali um meio que tem violência, que não tem saneamento básico, que tem
pessoas não alfabetizadas. Todo esse contexto social, ele interfere na saúde também. Então, a saúde coletiva, ela prima por isso também, né? Então, o enfermeiro ali da saúde coletiva, ele tem um papel importantíssimo relacionado a essa questão. Voltando para o slide, nós temos também, né, que as unidades básicas, elas podem ser distribuídas em UBS 1, 2, 3 e 4, de acordo com o porte, né, da unidade, elas são classificadas dessa forma. E aí, o enfermeiro, nas unidades de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, eles são responsáveis por procedimentos como o pré-natal, o acompanhamento de diabéticos, de hipertensos. Quer dizer, não é só o enfermeiro, tá? Nas unidades básicas de saúde, nós temos esse tipo de atendimento, como a consulta médica com o clínico geral, a vacinação, então nós temos ali, né, a questão da imunização muito forte no nosso país, tratamentos e curativos, tá? Então, esse aqui é o papel das unidades básicas de saúde diante da nossa população. E a atuação do enfermeiro na atenção básica, ele tem, então, essa função de realizar a coordenação e supervisão. A gente tem um papel muito forte nessa questão, né, da gestão do cuidado, ali a gestão das equipes, né? A parte burocrática é bem forte, né, da atuação do enfermeiro na atenção básica. Também é realizado a atenção domiciliar, visitas domiciliares, a questão da educação e promoção da saúde junto da comunidade, junto ao usuário, dependendo do perfil da localidade ali. A gente trabalha com educação e saúde, promoção da saúde, né, pensando, né, nessas vulnerabilidades, né, e melhorias do usuário. A abordagem das condições crônicas, principalmente das doenças crônicas não transmissíveis. Nós abordamos muito isso também na atenção básica. A imunização, então, nem se fala. Hoje em dia, a atenção básica, principalmente agora, né, em épocas de pandemia, acabou ali absorvendo muito das suas atividades relacionadas à vacinação, né? E cuidado em todos os ciclos de vida, desde o bebê até o idoso, né? Em todos os segmentos ali, nós trabalhamos também com a questão de atuação nos diversos ciclos de vida. Então, é uma outra possibilidade, é um outro campo de trabalho do enfermeiro. É muito lindo, né, o trabalho junto à atenção básica, né, de nós trabalharmos ali diretamente com a população, conhecendo as suas vulnerabilidades e também proporcionando educação e saúde para trazer mudanças. Então, é importante a gente ter essa visão, também esse brilho nos olhos ao trabalhar na atenção básica, de nós querermos proporcionar mudanças para a comunidade, né? Diminuir vulnerabilidades, trazer algumas soluções, porque o enfermeiro ele também tem um papel importantíssimo na saúde coletiva. Agora eu vou trazer uma situação problema para você que envolve a questão do horário de atendimento numa unidade básica de saúde, unidade de saúde da família. E aí a gente vê um problema que relaciona o papel do enfermeiro e a questão voltada também para a gestão, de como que a gente pode pensar nessa situação e propor algumas mudanças diante desse contexto. Então, vamos lá, vamos conhecer a história do Gabriel. O enfermeiro Gabriel, ele está trabalhando, né, em uma unidade básica de saúde e essa unidade, ela tem um funcionamento, olha, vamos entender aqui, ó, da 8 às 18 horas. É o seu horário de funcionamento habitual. Só que ele se deparou com um problema que vem tendo recorrentes reclamações, que a sala de vacinação, ela só funciona das 10 horas até as 4 horas da tarde. E ainda é fechada para o almoço do meio-dia até as 2. Então, nós temos o quê? Uma sala de vacinação que trabalha em um período curto de tempo. E aí, muitas pessoas estão reclamando, porque às vezes precisa tomar a vacina no seu horário de almoço ou numa folga, e ele tem um horário curto que ele não consegue ir até a unidade básica de saúde, né? A unidade de saúde da família. Então, seria essa questão de organização com relação aos processos que acontecem na atenção primária, um problema administrativo, um esquema de horários favorece os usuários. O que nós, enquanto enfermeiros de uma unidade básica de saúde, uma unidade de saúde da família,
voltado para a estratégia de saúde da família, o que nós temos que pensar? Na população, né? Em como que eu posso atender aquela população. Então, quando a gente trabalha na atenção primária, a gente entende muito o perfil, né, de cada região. Então, temos ali algumas unidades que têm um perfil voltado para o idoso, que tem muitos moradores idosos. Temos ali outras localidades, né, outras áreas de abrangência que têm uma quantidade grande de violência, de gravidez na adolescência, ou outras regiões que têm um número grande de doenças crônicas não transmissíveis. Mas aí, quando a gente começa a entender, né, o perfil da população, a gente também tem que entender esses horários de funcionamento, né? Como que eu vou poder atender da melhor forma a minha população? Então, isso acaba sendo, se eu for uma enfermeira coordenadora daquela unidade básica de saúde, eu posso trabalhar com algumas direcionamentos diferentes, planejamentos diferentes de horário para atender a população. Então, voltando para o slide. Então, a funcionalidade dos setores que compõem uma unidade básica de saúde deve seguir o horário de funcionamento da mesma, levadas em consideração algumas intercorrências, mas o paciente deve estar sempre em primeiro lugar. O SUS, ele segue os princípios da atenção primária à saúde, que são a integralidade, né, a universalidade, a equidade. Então, o SUS, ele segue esses princípios que estão voltados para a atenção primária à saúde também. E o direito à saúde, ele é garantido pela Constituição Federal de 1988, que traz o seguinte, que a saúde é o direito de todos e o dever do Estado, né? Isso é constitucional, isso está descrito na nossa Constituição Federal. Isso inclui, então, a questão de orientação, acolhimento, direcionamento. O esquema de horário de atendimento da UBS, em que o Gabriel está trabalhando, não favorece o usuário, principalmente aquele que trabalha o dia todo ou realiza suas atividades em horário de almoço ou ainda no final da tarde, por exemplo. O ideal seria deixar, então, uma pessoa no lugar daquela que sai para almoçar e finalizar as atividades da sala de vacinação próximo ao horário de fechamento daquela unidade básica de saúde. Tá? Então, são aqui algumas soluções que nós podemos ter enquanto enfermeira coordenadora, né, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, porque isso a gente tem que priorizar com certeza o atendimento do nosso público, né, dos nossos usuários da comunidade, para que eles sejam atendidos de uma maneira efetiva na atenção primária à saúde. Agora nós teremos o nosso momento de quiz, na nossa metade aqui da nossa aula. Então, eu vou deixar para vocês uns 30 segundos e nós já iniciamos o quiz da nossa aula de hoje. Então, já temos 215 pessoas, a Fabiana, a Celina, o pessoal de Balsas, quem mais? Iô, Joyce. Gente, muitas pessoas entrando. Sejam bem-vindos ao nosso quiz da aula de hoje. Ó, o número do PIN é 772539, tá? Então, vocês podem entrando aí, deixa logado depois, tá? Que a gente já vou iniciar o nosso quiz da aula de hoje. Então, vamos lá, vamos começar. Prontos? Então, para a nossa primeira pergunta, tá?
Super fácil, quanto mais rápido vocês responderem, mais vocês pontuam. Lembrando, pessoal, que às vezes acontece um delay, tá? E aparece primeiro a opção antes da pergunta para vocês. É uma das funções privativas do enfermeiro que envolve tanto o executar como o delegar a execução de uma atividade. A assistência ou a gerência? É uma das atividades, né, uma das funções privativas do enfermeiro, que envolve tanto o executar como o delegar a execução de uma atividade. 196 pessoas responderam, mais de 200 responderam. Então, lembrando que às vezes aparece para vocês a opção antes da pergunta, tá? Então, gerência. 165 pessoas responderam corretamente, muito bem. O Bruno em primeiro, Betinho, o pessoal de Betim em segundo, Thaís Vieira em terceiro, Margarete em quarto e a Dani em quinto. Vamos para a nossa segunda pergunta. 4 perguntas agora e 4 perguntas para o final. Não é uma competência gerencial do enfermeiro. Liderança, flexibilidade, persuasão ou visão estratégica. Lembrando que eu estou falando de uma competência gerencial do enfermeiro. Liderança, flexibilidade, persuasão ou visão estratégica. Temos 4 aí opções. Qual que vocês acham que é a opção errada, na verdade, né? Não é uma competência gerencial do enfermeiro. Vamos ver, 149 pessoas acertaram. Nossa, eu estou muito feliz, hein? Hoje vocês estão arrasando. Vamos ver aqui o nosso ranking. Betinho em primeiro, João Redentor em segundo, Maia S fazem parte de qual nível de atenção? A primária, a secundária ou a terciária? Né, as UBSs, lembrando, só para ficar claro para vocês que hoje em dia nós utilizamos Unidade de Saúde da Família também, tá? Algumas localidades utilizam UBS, mas de acordo com a Estratégia de Saúde da Família, nós utilizamos USF, Unidade de Saúde da Família, tá bom? Primário, secundário ou terciário? Qual nível de atenção? 377 pessoas responderam, 285 acertaram, arrasaram. Muito bem. Então, vamos lá. A Maiara em primeiro, Vitor em segundo, a Daír em terceiro, a Mônica Michele em quarto e a Gabriela em quinto. Então, aguardem que nós teremos, né, o nosso momento ali final, né, da nossa aula para fixar os conteúdos. Nós teremos mais 4 questões do Kahoot. Combinado? E agora, então, vamos dar seguimento às temáticas de hoje. Agora nós falaremos sobre saúde do trabalhador, a enfermagem ocupacional, né? A saúde ocupacional. É uma das áreas muito procuradas pelos enfermeiros, né, pós-formação ou já formado há algum tempo, para trabalhar como enfermeiro do trabalho, trabalhando em empresas, em indústrias, né, em vários locais assim que tem essa importância do enfermeiro trabalhar junto à saúde do trabalhador, né? Pensando para esse lado de prevenção, de promoção à saúde, recuperação de algumas doenças também, voltados à saúde do trabalhador. Então, agora veremos um pouco mais sobre o que faz parte desse mundo da saúde do trabalhador. Vamos lá? Então, nós temos alguns marcos, né, importantes quando a gente fala da questão da saúde do trabalhador, que em 1940 nós tivemos, então, o início, né, da CLT, da consolidação das leis trabalhistas. A partir desse momento, também nós tivemos um cuidado maior sobre a saúde do trabalhador. E em 1977, nós tivemos essa lei, 6.514, que o Ministério da Saúde editou essa portaria que fala também sobre como deve ser conduzido os cuidados junto à saúde do trabalhador. Nós tivemos uma portaria que era de número 3.214, que lançou 28 normas regulamentadoras, que são as famosas NRs, que dão diretrizes de como que vai acontecer, como que deve ser conduzidos algumas questões, como deve ser regulamentado algumas questões relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, voltando para o slide, nós temos atualmente 37 normas regulamentadoras, 37 NRs. Então, se eu trabalho
com a saúde do trabalhador, eu devo conhecer essas NRs, porque elas me darão diretrizes de como que eu posso conduzir o meu trabalho da melhor forma possível também junto ao trabalhador. Então, cada norma regulamentadora, ela trata de um assunto específico de saúde ou também relacionado à segurança do trabalho, tá? Então, as normas regulamentadoras falam sobre a saúde do trabalhador e sobre a sua segurança no ambiente do trabalho. Então, eu trouxe para vocês aqui uma das principais NRs para a gente entender como que acontece essa organização pensando no ambiente de trabalho e os aspectos relacionados à saúde ocupacional também. Então, por exemplo, a gente tem a NR4, que aí ela fala sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que é o SESMIT, que o enfermeiro, ele pode fazer parte dessa equipe do SESMIT, né, que é um serviço especializado pensando na segurança do trabalho e também as questões relacionadas à saúde ocupacional. Então, se eu quero saber, por exemplo, como que o SESMIT ele funciona, eu venho aqui nessa NR4, eu dou um Google aí no NR4 e aí eu vou entender como que funciona o SESMIT. Nós também temos a NR5, que ele está se referindo à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. Então, as empresas precisam ter essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA, né? Quem trabalha já em grandes instituições, empresas, ou nem precisa ser grande, né? Já tem, vocês podem perceber que a gente tem essa CIPA constituída, que é essa comissão que vai ajudar a prevenir os acidentes de trabalho, diante dos riscos que aquela determinada empresa ela apresenta. Então, a gente conhece como NR5, tá? Então, aqui eu posso ter várias informações sobre essa questão. A NR6 fala sobre os equipamentos de proteção individual, os nossos EPIs, também dá diretrizes de como que deve ser fornecido, utilizado os EPIs. A NR7, ela traz sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, que ele é um programa também desenvolvido nas empresas, só para vocês terem uma ideia, né, do que seria esse programa. Quando a gente realiza, por exemplo, os exames demissionais, os exames de mudança de função, os exames periódicos, quando eu vou, quando eu vou entrar no trabalho, me fugiu o nome do... Não é demissionário, demissionário é quando eu sou demitido. Mas quando vocês começarão a trabalhar em algum lugar, todos esses tipos de exames e mais os exames complementares, eles estão relacionados ali, organizados pela equipe que trabalha no Programa de Controle de Saúde Médico Ocupacional, PCMSO. Então, está tudo ali programado na empresa para que esses tipos de exame, eles aconteçam pensando na saúde do trabalhador. Então, ali nessa NR, eu tenho todas as diretrizes de como que pode acontecer esse programa, né, junto às instituições. Voltando para o slide, nós também temos a NR9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, que ele é importante também, né, no dia a dia de trabalho. A NR15 traz sobre as atividades e operações insalubres. Então, nós da área da saúde, né, nós temos essa questão bem forte por trabalharmos com risco biológico e trabalhamos com locais que são considerados insalubres. E essa NR15, ela traz, então, ali diretrizes de como que pode ser operado, né, essas atividades insalubres. E a NR32, que traz sobre a segurança e o trabalho em estabelecimentos de saúde. Então, a NR32, ela nos dá diretrizes importantes de como que deve ser a segurança, como deve ser a atividade dos profissionais que trabalham em ambientes que estão relacionados à saúde. E também nós trabalhamos com riscos, né? Quem trabalha com a saúde do trabalhador, enfermeiro do trabalho, tem que pensar nos riscos que o ambiente de trabalho ele pode oferecer para o trabalhador.
Então, o que seriam riscos? Eles variam de acordo com o tipo de bem ou serviço produzido, podendo ser atenuados por medidas de proteção coletivas ou a utilização de equipamentos de proteção individual, mas são inerentes aos processos produtivos. Então, a gente tem que fazer o quê? Identificar os riscos no nosso dia a dia de trabalho. O enfermeiro do trabalho ele tem esse papel junto aos demais membros, né, das equipes de saúde ocupacional, de tentar levantar os riscos ambientais, que podem ser riscos biológicos, riscos químicos, físicos, ergonômicos, riscos de acidentes. Então, quando a gente pensa na área da saúde, nós, enfermeiros, nós temos um risco biológico muito grande. Mas ao nós manipularmos, por exemplo, um quimioterápico, a gente tem um risco químico importante. Se eu trabalho muito no computador e eu não tenho uma cadeira que me proporciona uma boa postura, né, que eu consiga ficar de uma forma ereta, né, que eu consiga ficar com os meus olhos direcionados para o computador de uma forma reta, se eu não tenho essas condições, eu trabalho com um risco ergonômico, que pode prejudicar a minha saúde, né, a saúde do trabalhador. Então, voltando para o slide, já trouxe para vocês alguns exemplos que nós temos, então, de identificação de riscos no nosso dia a dia de trabalho, e isso o enfermeiro do trabalho ele tem, né, bem forte, que ele pode ajudar com certeza a empresa. E aí, então, o enfermeiro do trabalho, ele vai lidar com o quê? Com prevenção primária, por exemplo, trabalhando com promoção da saúde, né, do trabalhador, organizando consultas, participação junto de outros profissionais para realizar os exames, né, ou outros exames complementares, trabalhando com essa prevenção primária. Então, antes de determinado mal ou doença ocupacional estar instalada, ou de algum acidente de trabalho já estar instalado, que a gente chama, então, de prevenção primária. O enfermeiro do trabalho, ele pode também trabalhar com prevenção secundária, que é quando eu consigo realizar um diagnóstico precoce de uma doença ocupacional que o nosso trabalhador ele está, né? Que o nosso profissional da área da saúde, o profissional da equipe de enfermagem, ele está. E aí a gente já começa a agir de uma forma mais precoce, né? A gente chama isso, então, de uma prevenção secundária. E aí, essa prevenção terciária é uma questão mais voltada para a reabilitação. Então, por exemplo, o trabalhador, ele teve algum problema que foi instalado, né, que já foi uma doença ocupacional, né, por exemplo, né, uma contaminação que o profissional da enfermagem teve, né, por exemplo, e ele vai trabalhar com medidas de reabilitação. Como que eu vou cuidar desse paciente, né, prevenção terciária, para que ele amenize as consequências dessa contaminação e ele consiga ter, por exemplo, uma vida, voltar à sua normalidade, né? Então, eu trabalho, enquanto enfermeiro do trabalho, eu posso trabalhar com prevenção primária, secundária e terciária. Então, voltado para a saúde ocupacional, nós podemos fazer ali um trabalho muito rico, né, muito grandioso também, junto aos nossos trabalhadores. É uma área bem interessante também da enfermagem. Agora eu vou trazer para você uma situação, problema envolvendo ali o papel do enfermeiro do trabalho ao conduzir, né, um caso em um ambiente hospitalar. Vamos conhecer? Então, eu trago para você a história do João. O João, ele é enfermeiro do trabalho. E ele realizou o atendimento da Brenda, ela é técnica de enfermagem, que ela havia recebido um jato de vômito de sua paciente, que acabou atingindo o quê? Seus olhos e boca. Então, esse vômito, a gente não sabia se esse vômito tinha presença de sangue ou não, mas ele teve contato com mucosas. A Brenda estava muito nervosa, pois sua enfermeira a obrigou a procurar o serviço de medicina ocupacional, além de ter lhe chamado a atenção pela realização do procedimento de forma inadequada. A Brenda não estava utilizando nenhum equipamento de proteção individual, nenhum EPI, né? Não estava utilizando um óculos de proteção, nem a máscara, mas ocorreu o acidente e a gente tem que pensar em como que nós podemos causar menos malefícios para a Brenda, né, diante desse cenário. Então, como o enfermeiro João deverá conduzir essa situação? Essa é uma questão de assistência à saúde hospitalar ou de saúde do trabalhador.
Então, o que a gente pode pensar tirar, né, dessa situação e que ali entra o papel do enfermeiro do trabalho que está ali pronto a ajudar os funcionários diante de alguma intercorrência ali relacionado à sua saúde. Então, o que a gente tem que fazer primeiramente, né, com relação à Brenda? Falar para ela se acalmar, né? Quando a gente tem um contato da pele, contato de vômito, de secreções na pele, a gente tem que lavar exaustivamente com água corrente e sabão. Então, uma das primeiras precauções, acalmar a Brenda, ela está nervosa, né, passando por uma situação ali que é um risco para a sua saúde, mas não tem o que fazer. Vamos acalmar e vamos tentar conduzir da melhor forma possível essa situação. Quando é em caso de mucosa, deve ser lavado exaustivamente com soro fisiológico e água. Mas, além de tudo isso, a gente precisa ter, né? Então, isso aqui no ambiente hospitalar, a gente acaba fazendo no momento, de uma forma bem rápida, né? Junto ao profissional. Mas a gente tem que pensar também nas medidas burocráticas e que devem ser realizadas diante dessa situação para uma boa condução do caso. Então, primeiramente não, a gente vai tratar primeiro a nossa colaboradora. Mas aí a gente vai fazer o quê? Registrar o acontecido no setor de medicina do trabalho da sua instituição por meio do CAT, que é sobre o acidente, né, comunicação de acidente de trabalho, porque acaba sendo sim um acidente de trabalho, né, ele precisa ser notificado. Muitas vezes a gente não notifica, né, não faz CAT, não faz a ficha de notificação de acidente do SINAM. Então, quando a gente vê os dados epidemiológicos sobre acidente de trabalho, na enfermagem, existe muita subnotificação. Então, existem ainda muitas pessoas que ocultam, que não contam, né, que teve esse acidente de trabalho. É importante, sim, que falem, que a gente estimule na nossa equipe essa questão deles não esconderem. Se acontecer um acidente, vamos, né, trabalhar em cima disso. Querendo ou não, isso acaba sendo meio que inerente do nosso processo de trabalho. A gente quer que aconteça? Não queremos. Mas, se aconteceu de fato, vamos agir, né, tentando trazer uma boa condução do caso para que o colaborador não tenha nenhum prejuízo. Então, solicitar para o paciente fonte, né, os mesmos exames orientados para o funcionário exposto. Então, tudo isso a gente tem equipes próprias que vão orientar quais exames deverão ser realizados, como que deverá ser conduzido o caso, né? Então, avaliar o profissional para encaminhar o profissional para a avaliação sorológica e solicitação dos exames que será feito pela unidade de referência para conduzir da melhor forma possível essa questão. Então, durante esse período de 6 meses, o profissional deve ser orientado a não doar sangue e fazer uso sistemático de preservativo nas relações sexuais para também não causar nenhum malefício para outras pessoas também, caso, né, ele tenha sido comprometido com relação a esse acidente. Então, nós temos que tentar ter calma, saber lidar da melhor forma possível, né, não subnotificar, né, notificar realmente os casos de acidente de trabalho. E aí, o enfermeiro do trabalho ele tem esse papel também de educação junto às equipes de saúde, de trazer essa realidade, essa cultura, né, de prevenção, essa cultura de segurança do paciente e também a segurança do trabalhador. Ambientes de trabalho que nós temos ali uma saúde ocupacional bem desenvolvida, né? Tem instituições que trabalham ali fortemente com a questão de saúde do trabalhador. Nós temos, com certeza, profissionais muito mais motivados, muito mais engajados e felizes no ambiente de trabalho, porque ali a gente vê uma preocupação da gestão com relação à qualidade de vida no trabalho. E isso também é voltado à questão do enfermeiro do trabalho. Ele tem o seu papel ali importantíssimo na saúde ocupacional. Agora nós iremos falar sobre a saúde hospitalar. Então, a grande maioria gosta, né, de alguma área do setor hospitalar. Ou é um centro cirúrgico, como foi bem falado, ou uma unidade de terapia intensiva, unidades de internação clínica cirúrgica, unidades pediátricas, maternidade. São vários locais que fazem parte de todo o contexto hospitalar e que nós, enfermeiros e equipe de enfermagem, nós temos um papel
primordial. E nós acabamos sendo, né, o quantitativo maior, né, de profissionais da área da saúde no ambiente hospitalar também, né? Nossas equipes ali acabam dominando e a gente com certeza, com certeza nós somos a engrenagem ali desses ambientes também. Sem a enfermagem não há saúde, não tem como. Então é uma área bem importante e que muitas pessoas gostam e procuram, né, se especializar para trabalhar também. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a saúde hospitalar. Vamos lá? Então, o hospital, ele é o estabelecimento que tem por objetivo prestar assistência médica e hospitalar a clientes e pacientes em regime de internação, onde são realizados diagnósticos e, consequentemente, o tratamento e buscamos, com certeza, a cura dos doentes, onde é realizada também a prática da investigação e do ensino, né? Então, trabalha-se muito a questão da educação nos ambientes hospitalares também. E aí nós temos vários setores hospitalares. O pronto-socorro, que eu esqueci de falar, né, no início do nosso tema aqui, que é o setor de urgência e emergência. Quem gosta, né, tem esse espírito aí aventureiro, essa adrenalina nas veias, gosta muito de pronto-socorro. É muito interessante lidar, né, com o paciente ali de alta complexidade também. As unidades de internação, que aí a gente tem as unidades médicas, unidades cirúrgicas, né, as unidades pediátricas, né, de internação, né, as unidades de cuidados paliativos, dependendo de alguns locais, nós temos ali unidades de cuidados paliativos. Então, são unidades que demandam bastante o nosso trabalho também. Unidades de terapia intensiva, né, as nossas UTIs, UTIs cardiológicas, UTIs que estão... Hoje em dia, a gente vê muito UTI para o público, né, do Covid-19, né? Na pandemia, foram abertas diversas unidades de terapia intensiva. Então, o enfermeiro intensivista, hoje em dia, ele está tendo um destaque primordial e, com certeza, deve sim, né, ser destacado o papel que o enfermeiro tem na UTI, né, o quanto que a sua assistência ela traz melhorias para o paciente. O centro cirúrgico, a gente pode falar também, né, da central, né, o central de material e esterilização, né, o centro de material e esterilização, que também é um local bem interessante que o enfermeiro ele atua fortemente, principalmente nas questões de gestão, né? O centro cirúrgico, ele como um todo, o bloco cirúrgico, ele é muito interessante. O enfermeiro ele desenvolve um papel gerencial importante no centro cirúrgico também e algumas questões de centro diagnósticos, né? A unidade que a gente tem os locais para fazer tomografia, ressonância magnética, densiometria óssea, que ali também tem o papel do enfermeiro nesse cenário também. Então, os enfermeiros, o que a gente tem que pensar? Que nós temos que trabalhar baseado em prática, baseado em evidências, que é a enfermagem baseadas em evidências científicas. E que eu gosto muito de falar para vocês a enfermagem enquanto ciência. E para a gente ser enfermeiros que realmente sejam respeitados e que a gente consiga ter uma clareza, né, das nossas ações na enfermagem, a gente precisa, sim, que as nossas condutas sejam baseadas em evidências científicas. Então, hoje em dia, a gente fala muito sobre prática baseadas em evidências. Então, nada mais do que basear as nossas condutas, as nossas ações em evidências científicas, que são, então, estudos realizados e que mostram ali a melhoria de alguns processos e que nós podemos utilizar na nossa prática, sim. Então, nós somos ciência, né? A enfermagem é ciência. Nós estudamos, nós nos especializamos e as nossas condutas são baseadas em evidências científicas que tem todo um respaldo aí de vários pesquisadores e que com isso eu consigo proporcionar, né, uma qualidade na minha assistência. Voltando para o slide. E aí, com certeza, se eu tenho uma prática baseada em evidências científicas, eu vou trazer melhoria na evolução dos pacientes e, consequentemente, uma melhora, né, da assistência a eles também. E aí nós temos também, para fechar o contexto da parte hospitalar, o atendimento pré-hospitalar, né? E não chega a ser no ambiente hospitalar, mas ele vai, né, entregar ali o paciente
para o hospital, né, ou para unidade também, né, de pronto atendimento, por exemplo. Então, a atribuição do enfermeiro no APH, que é no atendimento pré-hospitalar, ele vai depender da unidade em que ele estiver atuando, mas, de forma geral, sua atribuição está relacionada à avaliação e supervisão das ações de enfermagem no pré-hospitalar móvel. Então, é algo bem interessante, né, também para quem gosta de trabalhar, né, com a urgência e emergência, trabalhar, né, no SAMU, por exemplo, que é o atendimento pré-hospitalar, que o enfermeiro ele tem um papel essencial também, e ali a gente pode trazer várias melhorias e, consequentemente, uma qualidade na assistência dos nossos pacientes. Agora eu vou trazer para você uma situação, problema, que envolve o atendimento hospitalar também. Vamos conhecer? Então, o processo de trabalho hospitalar. Eu trago para você a história da Júlia. Ela estava responsável, em certo dia, por todo o hospital. Num sábado, ela ficou a enfermeira responsável por todo o hospital. E aí, nós estávamos no plantão do técnico de enfermagem Henrique, só que ele já estava finalizando o seu período e o colega que iria assumir, né, os seus pacientes não chegou a tempo, né, para ele assumir o plantão. E o Henrique, ele estava ali já inconformado, irritado, e o Henrique retirou-se do hospital, pois não poderia esperar mais. Só que ele não passou o plantão dos seus pacientes para ninguém, somente foi embora, ficou irritado e foi embora do hospital. E os seus pacientes ficaram sem assistência até o seu colega, né, que iria assumir o seu lugar chegar, ou até que a Júlia arrumasse outra pessoa para ficar no seu lugar. Então, o Henrique, ele teve ali uma atitude que deixou, né, infelizmente, os seus pacientes sem uma cobertura, né, sem ter ali um atendimento das equipes de enfermagem. Então, a atitude do técnico de enfermagem está correta? Uma vez que a responsabilidade de prover profissionais é da instituição, como Júlia resolverá este problema? Se for para nós analisarmos, não que o Henrique ele não está certo, mas ele poderia esperar a Júlia, chamava a Júlia, falava, olha, eu não posso ir embora, eu não posso ficar mais, eu tenho que pegar meus filhos na escola, eu tenho um compromisso e eu não posso mais ficar aqui, né, aguardando a chegada do colega. Então, ele poderia notificar, né, explicar a sua situação, mas ele falou, não, vou embora. Ficou irritado e foi embora. Então, querendo ou não, é uma questão gerencial, né, porque a gestão ali tem que organizar, sim, os profissionais que irão ficar responsáveis ali pelo cuidado durante o plantão, mas também a gente, enquanto profissionais, nós temos esta responsabilidade quando nós recebemos os pacientes para ficar sobre os nossos cuidados. Então, vamos tentar ajudar a Júlia nesse sentido diante dessa situação. Então, a atitude do técnico de enfermagem, ela não está correta, sendo responsabilidade da instituição de prover profissionais quando há alguma falta ou ausência de profissionais. Em primeiro lugar, a enfermeira Júlia deveria providenciar outro profissional para colocar no lugar de Henrique, seja de outro setor, do próprio hospital, solicitando alguém que dobre o horário ou até mesmo assuma, caso haja necessidade. Então, às vezes, até a Júlia ia ter que assumir, né, o paciente. Quantas vezes, né, nós, enquanto enfermeiros, nós assumimos o cuidado, porque nós sabemos fazer isso também, né? Então, dependendo da situação, a gente tem que tentar proporcionar uma assistência da melhor forma possível para o nosso paciente. Em segundo lugar, entrar com sanção administrativa, comunicando ao Comitê de Ética do hospital que tratará do caso e comunicará ao Comitê de Ética do Corém, pois se trata de uma infração ética que pode ser considerada como leve, grave ou gravíssima. Então, nós temos essas considerações. É claro que o caso do Henrique, ele vai ser julgado, né? Ele não é considerado uma infração gravíssima, né? Nem grave. Ela pode ser considerada leve diante dessa situação, mas que vai ter algumas penalidades. Mas eu queria mostrar para vocês o que nós temos, então, com relação a penalidades ao profissional, tá? Então, se a gente comete alguma infração ética, nós podemos, sim, ser penalizados diante de algumas advertências, não, penalidades mesmo. Então, por exemplo, nós temos a advertência verbal. Quando eu tenho essa advertência verbal, que pode acontecer, por exemplo, né, no caso do Henrique,
é advertido, registrado no prontuário essa advertência e tem que ter duas testemunhas ali diante dessa advertência, né, desse registro no prontuário. Podemos ter também a multa. Quando eu falo em multa, é realmente pagar, né, uma quantidade relacionada ao salário mínimo de multa, dependendo da situação, né, em que foi ocasionado, né, como ele foi ali julgado, né, então ele pode pagar uma multa. Nós também temos a censura, que ela é a repressão que vai ser divulgada nas publicações oficiais e também nos jornais de grande circulação. E o nome da pessoa, ela acaba saindo, né, em rede nacional, mostrando, então, a sua infração ética. Então, dependendo da infração, se ela for um pouco mais grave, pode ter censura. Outra penalidade é a suspensão. E aí nós temos, então, que hoje, né, no nosso novo Código de Ética, que a suspensão ela pode variar até 90 dias. E também ela acaba sendo publicada oficialmente no sistema do Corém e no sistema do COFEM. E a cassação, que é realmente cassar o direito ao exercício profissional. Só que no nosso antigo Código de Ética, a cassação era eterna. Hoje em dia, é até 30 anos de cassação. Então, geralmente, são 30 anos em que há essa suspensão, né, esse direito ao exercício profissional. E aí, então, o profissional, dependendo, né, ele é cassado, a sua carteira, né, o seu registro, ele é confiscado, né, pelo Corém, pelo COFEM, e ele não pode mais exercer a sua profissão, mas no novo código ele traz, então, até 30 anos. Então, o capítulo 5 do Código de Ética, dele traz, né, das proibições, no artigo 43, abandonar o cliente em meio a tratamento sem garantia de continuidade à assistência, ele acaba sendo uma infração. Então, por isso, dessa forma, né, o Henrique ele vai acabar sendo penalizado de alguma forma, né, por ter cometido essa infração. Então, ele vai ser julgado pelo comitê de ética ali do hospital e aí, então, ele vai sofrer as suas penalidades. E agora, então, vamos finalizar a nossa aula com mais 4 perguntas do nosso Kahoot. Vamos lá? Então, nós temos aqui a Maiara em primeiro, o Vitor em segundo, a Daíra em terceiro, a Mônica em quarto e a Gabriela em quinto. Então, lembrando para quem saiu aí, o PIN é o 772-53-9. Vamos continuar para a gente... Temos quantas normas regulamentadoras? 34, 35... 36 ou 37. Essa tá fácil também. Atualmente, nós temos quantas normas regulamentadoras? 34, 35, 36 ou 37. Vamos ver quantas pessoas irão acertar. 160 já responderam. 3 segundos finais. Vamos ver, isso aqui tá fácil. 126 pessoas responderam corretamente. São 37 normas regulamentadoras. Então, nós temos o Vitor, a Dair, a Maria Rita, o pessoal de Itapeva, do lado de Tararé, olha que beleza. E a Jennifer em quinto. Vamos para a nossa 6ª pergunta. Estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança dos profissionais de saúde. Então, qual o NR que fala sobre isso? NR32, NR4, NR6 ou NR15? Estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança dos profissionais de saúde. 146 pessoas responderam, 9 segundos finais. Vamos ver quantas pessoas irão acertar. Era uma das últimas dos exemplos que eu trouxe lá das NRs. Vamos ver? Olha, ainda tivemos 84. Isso aqui estava mais difícil mesmo, né? 84 pessoas acertaram. Vitor em primeiro... Não, opa, o Vitor já saiu daqui do nosso ranking. Adair, Itapeva, Maria Rita, bora lá. E a Nath. Vamos ver, então, a nossa 7ª pergunta, penúltima pergunta. Perda do direito ao exercício de enfermagem. Perda do direito ao exercício de enfermagem. Advertência verbal, censura, cassação ou suspensão. É a perda do direito ao exercício de enfermagem. Acabei de falar. O que seria?
advertência verbal, censura, cassação ou suspensão. 250 pessoas já responderam. 3 segundos finais, vamos ver quantos irão acertar. Cassação, 172, a maioria acertou. Parabéns, pessoal. Então, vamos para o nosso ranking. Adair, Maria Rita, Itapeva, bora lá e Nath. Continuamos aqui nesse ranking. Última e decisiva questão. Infração que provoca perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa. Ixi, esse aqui eu não expliquei para vocês, né? O leve, grave e gravíssimo, que podem ser considerados, ó, infração que provoca perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa. Esse tipo de infração é considerado leve, grave ou gravíssima. Vamos ver quem irá acertar, tá? Vamos pela lógica aqui, tá? Infração que provoca perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função é considerado grave, tá? Porque é perigo de vida. Se fosse morte, era considerado gravíssima, tá, pessoal? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês no nosso quiz, né? Independente se foi pódio ou não, só de vocês participarem, a gente consegue fixar o conteúdo, né? E fazer com que vocês consigam realmente absorver, né? Todas as temáticas que nós abordamos na aula de hoje. Hoje nós falamos sobre campos de atuação do enfermeiro, nós temos um leque de possibilidades, vocês têm tempo aí para pensar, né? Em uma das especializações que vocês gostarão de fazer no futuro, mas eu espero, né, que eu tenha aguçado em vocês um pouco as possibilidades que nós temos na enfermagem. Então, se eu não gosto de uma área, não tem problema, tem outra área ali que eu posso trabalhar e eu posso exercer, né, o meu papel enquanto enfermeiro com qualidade, tentando com certeza modificar, né, a vida dos nossos pacientes e trazer melhoria, né, na qualidade da nossa assistência. Até semana que vem, um bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!